Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Lula e Biden aceleram reunião para mostrar afinidade contra a extrema-direita. O que significa isso? Significa uma aliança de Lula e Biden contra o bolsonarismo, que está vivo e passa muito bem, obrigado, aqui no Brasil. A reunião dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta sexta-feira, na Casa Branca, foi acelerada para mostrar afinidade contra a extrema-direita. E quando se fala em extrema-direita, pelo menos no que diz respeito ao Brasil, você está falando do bolsonarismo. Diferentemente de outras visitas precedidas por semanas de intensa negociação bilateral e articulação diplomática para fechar anúncios em comum, desta vez não há expectativa de um grande acordo. O mais importante para Lula será o próprio encontro e a foto dos dois juntos. O principal elemento a se destacar desta visita é o seu caráter político, a simbologia de ocorrer logo no início do mandato do presidente Lula, afirmou ontem o embaixador Michel Arslanian a jornalistas em Brasília. Lula e Biden cogitaram se encontrar ainda antes da posse do brasileiro. Seria uma forma, na leitura dos dois lados, de expor o respaldo da comunidade internacional ao resultado da eleição no Brasil e tentar, com isso, arrefecer narrativas golpistas que estavam no radar de Washington desde 2021. Washington, como se sabe, mandou até o chefe da CIA avisar Bolsonaro e companhia de que não aceitaria golpe. Pelo mesmo motivo, a Casa Branca disparou um e-mail com reconhecimento do resultado das eleições brasileiras assim que viu o anúncio por parte do TSE em outubro do ano passado. A reunião entre os dois presidentes não ocorreu em dezembro por incompatibilidade de agenda e os americanos sugeriram então que Lula viajasse aos Estados Unidos na segunda semana de governo. O Planalto respondeu que logo no início do governo seria inviável e considerou o mês de fevereiro como a primeira data possível para encontro, e todos sabemos o porquê disso, e o porquê disso é que basicamente o Lula tinha um governo duro para montar e foi bom ele não viajar por causa do 8 de janeiro, não é? Não se sabe o que poderia ter acontecido se ele não estivesse no Brasil naquele momento. Demonstrar apoio mútuo e discutir publicamente formas de conter o avanço de autoritarismos interessam a Biden e Lula. Os dois se apresentaram aos eleitores como alternativa ao extremismo e prometeram fazer da defesa da democracia um pilar dos seus governos dentro e fora dos dois países. E os diplomatas envolvidos na organização da visita ressaltam o caráter político da viagem e do componente simbólico de indicar que nos Estados Unidos e no Brasil, líderes populistas de direita que empreenderem ataques à democracia serão derrotados nas urnas, e foram derrotados nas urnas. Os dois países estão experimentando desafios semelhantes. Há uma preocupação comum com o tema da radicalização e da violência política, do uso das redes para difusão de informação. E ontem, inclusive, o presidente Lula, no café da manhã com comunicadores, do qual este que vos fala participou, ele deixou muito claro isso, que a extrema-direita ela está agindo da mesma forma no mundo inteiro. É na Espanha, é nos Estados Unidos, é na França. O Lula explicou que não há nenhum fenômeno especial no Brasil com a extrema-direita. A extrema-direita hoje é um problema mundial. E, basicamente, quando a gente fala em extrema-direita, eu sempre vou repetir isso aqui. Quando se fala em extrema-direita, está se falando em
neonazismo, a ideologia de Adolf Hitler que a humanidade não consegue enterrar graças a gente como Bolsonaro. E o juiz que fez campanha contra o impeachment da Dilma passa a ser cotado para o STF. Um juiz criminal crítico do impeachment de Dilma ganhou força nas bolsas de apostas para ser indicado pelo presidente Lula. Um juiz criminal que fez campanha contra o impeachment de Dilma Rousseff ganhou força para ser indicado por Lula ao STF e trata-se de André Nicoliti, que atua no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2015, o magistrado subiu em um carro de som e afirmou que o impeachment de Dilma configurava golpe, pois afrontava a Constituição. Batizada de Funk contra o Golpe, a manifestação foi organizada pela Furacão 2000 em Copacabana em 17 de abril. Naquele dia, a Câmara dos Deputados votava a abertura do processo de impeachment. A participação no ato colocou Nicoliti como alvo do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por 15 votos a 6, contudo, o colegiado decidiu em 2016 arquivar o procedimento administrativo disciplinar, até porque todo mundo sabe que o impeachment de Dilma foi golpe, né? Só quem diz isso são os mais caras de pau que dizem que não houve golpe. E a presença de correligionários no governo Lula gera embaraços para a bancada da Lava Jato no Congresso. Eu explico para você em 2 palavras. Esses 3 aí, o Dallagnol, o Moro e a mulher dele, eles estão, o Dallagnol no Podemos e os outros 2, o Dallagnol é a mulher do Moro do Podemos e o Moro no União Brasil. E esses partidos acabam de indicar membros para o governo Lula e estão isolados. Esses 3 estão isolados, tanto no União Brasil quanto no Podemos, que estão fechando aliança com o governo Lula. E xenofobia contra nordestinos disparou na eleição desse ano e fez o número de denúncias disparar na internet. A SaferNet registrou 10.686 queixas de crime no ano passado, uma alta de 874% em comparação com 2021. Tudo isso é efeito do Jair Bolsonaro e da posição criminosa que ele manifesta em relação ao Nordeste, inclusive estimulando os seus fanáticos a difamarem toda uma região de brasileiros. E processos de 8 de janeiro criam um dilema para o Alexandre de Moraes. E a estrutura do gabinete dele não comporta sozinha a instrução das até agora 653 ações penais. Não se sabe como é que, na verdade, não é só o Alexandre de Moraes. Na verdade, é o STF. Como é que vai julgar tudo isso? Eu não faço a menor ideia, porque realmente cada processo é um processo. Cada processo tem que ser analisado do começo até o fim. E como é que um juiz só vai fazer isso? Mesmo que ele tenha uma equipe de 100 pessoas, ele vai ter que analisar cada um desses 653 processos, procurar provas, fundamentar. É uma situação bem complicada e o judiciário precisa dar uma resposta a isso, porque é um assunto de suma importância e não pode ficar dormindo ou demorando anos para ser julgado. E em 6 pontos, aqui o jornal fala em 6 pontos do que ainda falta a ser esclarecido sobre os atos golpistas, mas o ponto é um só. A parte está aqui, inclusive, na dita linha fina da matéria. A participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em incitação à invasão dos poderes e elos com situações envolvendo o ex-ministro Anderson Torres e o senador Marcos Duval são alguns dos pontos a serem investigados. Na verdade, o que tem para ser investigado aqui é a autoria. Quem financiou, quem foi o mandante, quem estava por trás. E para saber tudo isso, um nome resume tudo o que precisa ser feito. Jair Bolsonaro, mais nada. Jair Bolsonaro é o fio condutor de toda essa desgraça e precisa ser responsabilizado. Enquanto isso não for feito, o golpismo vai continuar vivo.
E a situação dos militares envolvidos nos atentados golpistas que já foram identificados? Na verdade, dos 21 PMs, oficiais das Forças Armadas e Bombeiros identificados, mais da metade está presa. Então, a questão é que realmente responsabilizar esses militares é fundamental para desestimular que as Forças Armadas continuem nesse redemoinho golpista que se viu. E Lula diz que o Senado tem poder para trocar o presidente do Banco Central. Ele também afirmou que a AGU poderá questionar as cláusulas da privatização da Eletrobras feita em 2022. Trocar o presidente do Banco Central é de menos. A questão é a Eletrobras. E é uma boa notícia para quem acha que privatização é uma desgraça e a privatização da Eletrobras vai custar caro aos brasileiros, literalmente nas contas de luz. Fica satisfeito por o governo Lula tomar uma medida enquanto é tempo para reverter essa privatização. Não sei se vamos conseguir chegar a isso, mas pelo menos que se estabeleça regras duras para essa privatização, para proteger a nós mesmos de contas de luz impagáveis que podem estar vindo por aí. E um pesquisador, ele explica a importância do apoio dos Estados Unidos ao Brasil. Isso nem chega a ser é uma notícia necessária, não é? É fato, mas é um pouco triste a gente saber disso. Ele diz que a democracia no Brasil é bem mais vulnerável que nos Estados Unidos e para ele o encontro de Lula e Biden é favorável, mas os desafios contra a ultradireita são grandes e ressalta a disposição de Washington em se aproximar da América Latina para combater o golpismo. O presidente Lula desembarca nos Estados Unidos com a missão de recolocar o Brasil entre os principais atores do debate internacional. A viagem será curta, mas na conversa de sexta-feira entre Lula e o Biden, temas de grande relevância estarão na pauta, como os ataques à democracia e o fortalecimento da extrema-direita, a guerra entre Rússia e Ucrânia, as tensões norte-americanas. O importante aqui é o seguinte: os Estados Unidos estão sendo cruciais para a sobrevivência da nossa democracia neste momento. A gente vê que a história é dinâmica, a história caminha, ela muda, ela muta e perde quem fica preso em um momento histórico e não consegue sair dele. É preciso evoluir, porque a história da humanidade é feita de evolução. E o Lula, por outro lado, diz o chanceler Celso Amorim que ele deve ignorar a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos, mas isso é conversa, não é? Ele não quer, evidentemente, adiantar um assunto que é um assunto delicado. A gente entende, ele tem até razão de dizer isso, né, o Celso Amorim, mas ele afirmou que não está nos planos, mas ele diz assim: só se o assunto surgir. E é óbvio que vai surgir. Aliás, o encontro do Lula é muito mais para falar dos atos golpistas e até do Bolsonaro do que qualquer outra coisa, né? Ele disse, o Celso Amorim, que falar sobre o Bolsonaro não está nos planos. E ele diz: não quero me antecipar a nada que o presidente fale ou deixe de falar, mas nesse momento não vejo isso ser tema da conversa. Pode ser que Lula fale, de repente, se o assunto surgir. Claro que o Lula vai falar e claro que o assunto vai surgir, né? Isso é uma linguagem diplomática para tentar não ser indiscreto. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.